Paz do Senhor seja sempre conosco. Vamos ficar de pé, irmãos, que nós vamos ler a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 20, verso 25. Mateus, capítulo 20, versos de 25 a 28. Eu vou estar lendo na linguagem NVI, tá? Pode ser um pouco diferente da sua. Jesus, nesse momento aqui, ele está respondendo aos discípulos sobre uma indignação que eles tiveram a respeito de um pedido de uma mãe. Verso 25 diz assim: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavra do Senhor, chamar nosso irmão Baltazar. Nós vamos fazer uma oração. Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Pai, nesse momento agora, nós pedimos que o Senhor esteja conosco. Nós possamos estar ligados ao Senhor, ó Pai, em todas as formas. Podemos estar com o nosso coração aberto, ó Deus, para sermos transformados pela Sua palavra. Que o Senhor use o nosso irmão, o pastor Baltazar, ó Deus, como uma ferramenta do Senhor. Não somente ele, mas todos os pastores, ó Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a eles, os evangelistas, e a cada servo, ó Deus, como nós acabamos de ler aqui, ó Pai, que nós possamos ser servo e possamos sempre estar prontos para poder fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes nós não temos esse interesse, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor pode, ó Deus, colocar em nossos corações essa vontade. E porque isso é o mais importante, ó Deus. Nós realmente temos que ter uma vida voltada, exclusiva para o Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar com você. Antes de nós tratarmos do assunto proposto, o João e a Isadora querem fazer uma homenagem. Fiquem à vontade, por gentileza. Isadora, se quiser vir com o pai, é bem-vinda. Irmãos, 2 minutinhos da sua paciência, da sua atenção, por favor. Gostaria de chamar aqui à frente ao Rangel e a Isabela, por favor. No ano de 2019, na escola onde a Isadora frequentava e tinha aulas, coincidentemente, a Heloísa, a esposa do Léo, algumas pessoas aqui conhecem a Heloísa, lá de Carlos Prates, o Léo. A Heloísa é professora de inglês. E ela fez um projeto com a turma da Isadora sobre um projeto de ser herói ou ser vilão. Eis a questão. E convidaram também ao Rangel para que ele pudesse estar lá participando em um determinado dia, falando um pouquinho da vida dele, não é? Eu não sei se todos vocês sabem, mas o Rangel é um bombeiro militar e atuou já em várias frentes, não é? E às vezes a gente não consegue vê-lo aqui porque ele está escalado, ele está trabalhando, não é? E está
levando o nome de Cristo, através da sua profissão, através das suas qualificações, né? Através desse dom que é ser um bombeiro militar. Então, a professora, a Heloísa, deixou um livro que eu vou entregar para o Rangel hoje, né? Falando sobre essa questão de ser herói ou vilão. E tem um capítulo, o capítulo 4 desse livro é justamente falando sobre o Rangel, né? E toda a sua atuação, por exemplo, lá em Brumadinho, né? Que ele foi uma das pessoas que estiveram lá e que puderam salvar vidas daquela lama toda lá, que aconteceu aquela tragédia toda que vocês sabem. 3 anos já, não é, Rangel? Que está fazendo já daquela situação toda lá. Então, é uma singela homenagem que eu, Isadora, e acredito que vocês também poderiam participar dessa singela homenagem para nosso irmão Rangel e também para a Isabela, né? Porque atrás de um grande homem, do lado, na frente, sempre vem uma grande mulher, não é? E Isabela o sustenta, Isabela é esse esteio forte na vida de Rangel. Gostaria só de mais um pouquinho de atenção de vocês. A Isadora vai ler uma cartinha, curtinha, feita pela Luísa, que era uma das meninas, uma das alunas lá, e ela está registrada aqui nesse livro. O interessante desse livro também é que existem QR Codes, e você pode ver os vídeos, né, que foram gravados ao longo desse projeto. Isadora. Querido Rangel, ficamos muito admirados com o seu trabalho, não só por você ser um bombeiro, mas sim por ter resgatado pessoas, arriscando sua própria vida para salvar as dos outros. Queríamos agradecê-lo. Você não tem superpoderes e nenhuma capa vermelha, mas tem a coragem e a força de um herói. Cada vez que você entrava na lama, era uma chance de se afundar e ficar preso nela. Mas você pensava de novo e encarava a possibilidade de também salvar mais uma vida. Que este desastre não se repita novamente. Parabéns por sua maravilhosa profissão. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando forças para ser essa pessoa especial. O livro também fala de outros heróis invisíveis, como pais, né, pessoas que estão aí dedicando a sua vida em favor de várias frentes. Quer falar alguma coisa, Rangel? Por favor. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Gostaria de agradecer, né, essa homenagem, que para mim tem um grande valor, um grande significado. Gostaria de dizer que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor. Eu tenho a oportunidade, né, eu falo que é o privilégio de poder servir de diversas formas as pessoas e tentar levar isso que Jesus fala, que é buscar servir as pessoas, nos colocar no lugar das outras, né? E eu tive, como vários outros, mas como Baltazar, né, um espelho, ele tem sido na minha vida, e desde adolescente. E em um dos momentos foi a escolha da profissão, né? Agradecer o Bal aqui, que também foi quem conseguiu me orientar, né, nas minhas escolhas quando mais novo. E que a gente possa nos espelharmos nos nossos irmãos que estão aqui, dos nossos lados, quem é mais novo e quer, né, escolher uma profissão, para a gente buscar do pessoal mais velho poder se inspirar, pegar conselhos do que é bom, do que é ruim, dos nossos cuidados que precisamos ter. E que eu possa continuar servindo à sociedade e a vocês também da melhor forma possível. Obrigado. Louvado seja Deus por todas as coisas. Vitor Obrigado. Servir é sempre um privilégio. Servir é uma bênção que Deus nos concede. O nosso assunto de hoje
é sobre os guias na igreja. A palavra guia, hoje de manhã, nós queremos usá-la como sinônima de servo ou de líder. E aí você pode escolher qual das terminologias que você vai encaixar melhor. Mas o mais importante da ideia de ser guia na igreja de Deus é você estar disposto a servir, você está disposto a fazer alguma coisa pelas pessoas. O texto que o Tiago leu, e leu muito bem, obrigado, Tiago, pela leitura. Eu gosto muito dessa versão aí da NVI, ela usa algumas palavras diferentes da que geralmente nós usamos. Chama-me muito a atenção. O contexto ali, a mulher de Zebedeu, mãe é sempre mãe. Ela procurou o Senhor e pediu ao Senhor privilégio para os 2 filhinhos dela. Os filhos crescem, mas as mães continuam vendo como seus filhinhos. E ela busca ali Jesus, ela busca o Senhor e pede ali um tratamento especial. O contexto da leitura que o Tiago fez vem abordando aí essa ideia, esse assunto. Ela pede que um dos filhos assentasse à direita e o outro filho assentasse à esquerda. Na verdade, ela queria um privilégio para os filhos. E isso causou uma indignação nos discípulos de Jesus. Porque pelo texto nós entendemos claramente que os rapazes estavam aceitando ali o pedido da mãe. E Jesus começa a discorrer e nos ensina muitas coisas no texto que já foi lido. E foi lido na NVI, eu vou ler numa outra versão. E gostaria que você pudesse acompanhar, está digitalizado. E aí eu vou fazer a leitura. Então Jesus, chamando-os, disse, olha a sabedoria de Jesus, a percepção do Senhor. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Preste atenção no que Jesus está ensinando. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Se eu e você, se nós queremos ser pessoas importantes, se nós queremos ser pessoas grandes, Jesus nos chama para lavar os pés. Jesus nos chama para servir. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem. Olha, interessante. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Interessante que se você deseja ser um guia, se você deseja liderar algum trabalho, se você deseja servir à frente de algum trabalho, você e eu, nós precisamos, você precisa entender isso, nós precisamos ser alguém que somos capazes de alimentar a esperança no outro. O guia na igreja precisa ser aquele que tenha a habilidade, que tenha a capacidade. Obrigado, viu, querida? Obrigado, Maria, pela água. A Maria e a Sofia, elas têm entendido bem que servir é bem melhor do que ser servido. Foi Jesus quem falou isso. O Senhor falou isso, que é mais bem-aventurado, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Obrigado, viu, Maria? Todos os domingos elas vêm com uma boa vontade incrível e nos serve aqui uma água. Obrigado a Maria, obrigado a Sofia e aos pais por estarem ensinando. Mas voltando aqui, o guia, o líder no século 21, precisa ser capaz de impulsionar as pessoas a irem além do que aquilo que elas podem dar. O guia, ele precisa ser alguém que estimula a confiança nas pessoas às quais ele guia, ele lidera, de uma maneira que as pessoas possam correr muito mais do que naturalmente elas conseguiriam. Então precisa ser alguém que tenha a capacidade de motivar os outros pelo seu exemplo, não apenas pelas suas palavras. Nós estamos pensando, estamos sonhando em ordenar novos guias na igreja.
A igreja de Deus precisa de homens. Já temos muitos homens que servem bem. Foi mencionada a questão dos ventiladores, mas alguns dias atrás eu estava aqui e o Léo passou uma tarde, ele e o Kleber, eu sei que tem outros irmãos por trás disso, mas passaram uma parte da tarde deles aqui mexendo no nosso bebedouro. Nós precisamos de guias, nós precisamos de homens que sirvam e que ensinam pelo exemplo, pela atitude. Então o guia precisa ser alguém que alimenta a confiança nos outros, mas pelo comportamento. Como é que eu vou ganhar a sua confiança? Como é que eu vou ganhar ali você querer seguir, você querer caminhar com o meu caminho? Através do meu procedimento, através daquilo que eu faço, e não apenas daquilo que eu venha a falar. É interessante que a palavra líder, nós vamos usar agora a palavra líder, ela não é originalmente da língua portuguesa. Essa palavra ela é originária e veio de um verbo em inglês que me chama muita atenção. E esse verbo em inglês traduzido na língua portuguesa é o mesmo que estar à frente. É ir à frente, é conduzir, é guiar. Esse é o significado aí da palavra líder, que é muito usada. E esta tradução aí do inglês para o português, ela vai encaixar exatamente conforme nós temos no idioma grego, em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Preste atenção no que nos ensina aí a palavra de Deus, e nós vamos tirar algumas aplicações para nós agora. Lembrai-vos dos vossos guias, palavra de Deus, os quais vos pregaram a palavra, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Guias são homens e mulheres, são famílias chamadas por Deus para serem imitados pelo comportamento. Qual de nós aqui não tem um irmão, não tem uma irmã, não tem uma família que num dado momento ou outro nós não desejamos ser igual a ele? Eu me lembro que quando eu converti, esse irmão já até partiu para a glória há muitos anos, e eu olhava nesse homem e via nele um pai que eu não tinha. E um dia eu cheguei a dizer com uma das minhas irmãs biológicas, eu disse para ela o seguinte: eu quero ser um pai igual a esse homem é. Esse homem era um dos pregadores da igreja aqui no Alipe de Melo. E esse homem era um exemplo para mim, e talvez para vários irmãos que observavam a vida desse irmão. A ideia de Deus é que os guias sejam homens dignos de ser imitados. Não no sentido pejorativo a imitação, mas no sentido positivo de, pelo exemplo, pela vida, pelo procedimento, outros serem induzidos a viver como ele. Observai, você e eu, nós temos a responsabilidade como igreja de observar a vida dos nossos guias e de imitarmos a fé que eles têm. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Aqui o autor aos Hebreus chama a lembrança e desperta um sentimento nos destinatários da carta que eles deveriam considerar, atentar, observar a vida. Infelizmente, no nosso país, nós não temos muito modelos de guias dentro dessa ideia, dentro desse princípio, norteado por essa palavra de Deus. Muitos dos líderes, muitos dos guias, e eu não estou dizendo apenas no sentido secular e político, infelizmente, até no sentido religioso, muitos guias não são dignos de serem imitados. Mas nós precisamos ser homens e mulheres que desafiamos os outros a fazer aquilo que nós fazemos e não apenas aquilo que nós falamos. Os guias na igreja são homens e mulheres chamados por Deus, esses irmãos, na verdade, juntamente com suas famílias, eles são convocados pelo exemplo, pelo comportamento, pela atitude diária. E aí você observa esse irmão como marido, e aí você observa esse irmão como pai, e aí você observa esse irmão como avô, aqueles que já são avós, como o meu caso, do Carlos, do Jaime e de muitos outros aqui. São homens que, na verdade,
conduzem o rebanho de Deus pelo exemplo. E é isso que nós precisamos. Esse é o meu maior desafio. Falar é fácil. O desafio maior é viver aquilo que você ensina. Ontem nós tivemos à tarde a oportunidade de reunir alguns homens. E um assunto muito gostoso, conversamos, a proposta era talvez 20 a 30 minutos, chegou a quase 2 horas a conversa, de tão proveitosa que foi. Mas uma das coisas que eu quis deixar claro lá, e que está no meu coração, é que eu só gosto de conversar, e eu só gosto de falar daquilo que eu vivo, ou que pelo menos eu me esforço para viver. Porque se for caminhar para algo muito teológico, muito profundo, eu não sou profundo. Eu não tenho uma teologia profunda e não faço questão nenhuma de ter. Eu vou sair fora, eu não vou participar. Porque eu só quero participar, eu só quero investir o meu tempo em ensinar e aprender aquilo que eu possa praticar. E na igreja, os guias são irmãos, juntamente com suas famílias, que ensinam pelo exemplo, que ensinam pelo comportamento. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, me chama muito, mas muito, a atenção com 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala sem nenhuma arrogância. Sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Nós precisamos de boas referências. Nós precisamos de homens e mulheres, os quais nós podemos imitar a vida deles, imitar o comportamento deles. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Irmãos, irmãs, servos e servas do Deus Altíssimo, nós precisamos a cada dia mais de boas referências. Eu preciso olhar para a sua vida e dizer assim: eu quero ter a fé que aquele irmão tem. Eu quero ter a honestidade, eu tenho glória a Deus por isso. Inúmeros irmãos aqui que eu poderia citar nomes, que são exemplo de honestidade, mas eu quero olhar e ter a honestidade daquele irmão. Eu quero olhar e ser um pai como aquele homem é. Eu quero olhar e ser um irmão como ele é. Eu quero olhar e ser um cidadão com uma vida reta, um cidadão probo como aquele homem é. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Os guias na igreja precisam ser homens e mulheres com experiência e com dedicação. Não é alguém que, como numa campanha política, começa a dedicar-se no afã, na expectativa de ser ordenado como um dos guias da igreja. Pelo contrário, é alguém que a vida já vem sustentando aquilo. É alguém que, durante o decorrer, durante os anos, durante a história de vida, ele ensina pelo exemplo. Alguém que tenha experiência de vida, a sua experiência secular, ela também contribui muito na igreja. Homens e mulheres que trabalham lá fora, que enfrentam um mundo complexo, que enfrentam uma sociedade que pensa diferente, e que trazem a sua experiência, e que associa a experiência de vida, o know-how de vida, com a dedicação que ele tem a Cristo. Esses são os guias que a igreja do Senhor precisa. Esses são os guias que o povo brasileiro precisa. E eu não quero aqui abrir um parêntese para a questão política, mas é difícil encontrar homens públicos com esse perfil. Mas nós precisamos olhar e saber escolher. Não vou caminhar para esse viés. Estamos num ano de eleição, não vou caminhar para esse viés. A igreja que nunca usou púlpito para defender partido político. A igreja que nunca usou púlpito para pedir voto para ninguém. E não vamos fazer para a glória de Deus. Mas eu quero apenas sugerir que você observe a vida daqueles que vão guiá-lo, que vão representá-lo em qualquer esfera. Mas o nosso foco é a esfera espiritual. O nosso foco são os irmãos. Homens e mulheres que, acima de tudo, tenham o desejo de servir Jesus através do seu povo. Porque, na verdade, Jesus não precisa do nosso serviço.
Mas nós servimos Jesus servindo o próximo, servindo os irmãos, servindo a igreja de Deus, cuidando uns dos outros. E os guias na igreja precisam ser homens e mulheres que têm o desejo de servir a Cristo através do seu povo. Essa passagem da palavra de Deus me chama muito a atenção. Um contexto de esforço, um contexto de boa vontade, uma situação de dedicação, de empenho. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, fala aos Colossenses aí, o qual nós anunciamos quem? Jesus, claro, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. O apóstolo Paulo não tinha a pretensão, não tinha a menor ideia de ensinar por méritos próprios, de ensinar pela sua capacidade. E olha que era um homem super capaz, habilitadíssimo dentro do padrão judaico. Mas ele não ensinava, ele não trabalhava, ele não se esforçava nos méritos próprios. A suficiência, a capacidade vinha sempre de Deus, que pode todas as coisas. Esforço, diligência, empenho, mas oriundos do Senhor, oriundos de Deus. E são esses homens e essas mulheres, são pessoas com esse comportamento, com esse espírito, é que nós almejamos para serem guias na igreja de Deus. Pedro, pelo Espírito Santo, também nos ensina que da parte dele ele esforçou diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da partida, que eles pudessem conservar lembrança de tudo, sem saudosismo. Mas tem pessoas que marcam as nossas vidas, tem homens e mulheres que marcam as nossas vidas, e mesmo depois da partida deles, nós lembramos daquilo que eles nos ensinaram com o seu comportamento. A igreja precisa de homens, a igreja precisa de mulheres, que mesmo depois da partida, mesmo depois que o Senhor chamar, nós vamos ter fixo na nossa memória as lembranças da atitude, do comportamento, do amor, da fé e do zelo desses homens e dessas mulheres. As ações dos guias na igreja. Os guias devem ser servos que nunca esqueçam de que o Senhor Jesus é quem tem a primazia na igreja. Não queremos, não podemos e não aceitamos homens e mulheres que querem ter a primazia. Quem tem a primazia na igreja é o glorioso Senhor Jesus. Os guias na igreja são homens e mulheres que têm essa percepção. A glória não é dele. Agora, nesse momento, eu falo com você, mas falo no poder de Jesus, falo com base na palavra de Jesus. Então toda honra, toda glória, todo ensinamento vem de Jesus. Os guias na igreja devem ser homens que entendem perfeitamente que a primazia é do Senhor. E daqui a pouco nós vamos chegar no texto lido e vamos encerrar o nosso assunto. Por que que a primazia deve ser de Jesus? Porque ele é o cabeça do corpo. Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Jesus é o primogênito entre os mortos. Para quê? Para em todas as coisas ele ter a primazia. Tudo aqui existe, tudo acontece em função de Jesus. Porque ele é o cabeça. É o Senhor quem determina na igreja. É o Senhor é quem ensina na igreja através da sua palavra. O Senhor é quem tem o querer na igreja. Mas eu quero assim. Não. Eu quero aquilo que o Senhor quer. Ah, mas eu ensino na igreja. Sim, nós ensinamos, nós temos essa responsabilidade. Mas devemos ensinar aquilo que o Senhor
nos ensina, porque ele tem a primazia. Guias dispostos e que saibam preparar outros guias. Não é interessante homens e mulheres que são como caixas pretas, homens e mulheres que são fechados e que guardam para ele todas as coisas. Os guias na igreja devem ser pessoas que são aptas para preparar outros para dar o bastão. E eu não quero abrir um outro parênteses aqui para a gente não desfocar, porque o nosso tempo está terminando, mas eu tive a oportunidade no bombeiro, né, eu também sou bombeiro militar, tive a oportunidade de participar de corrida de 40 quilômetros, não é pouco, por revezamento. E na sua parte que você corre, você precisa correr e esforçar diligentemente o máximo, mas depois você passa o bastão para que o outro corra a parte dele. E nós precisamos na igreja guias que estejam dispostos, guias que não sejam centralizadores, que não queiram fazer todas as coisas, mas guias que sejam capazes de ensinar e de passar o bastão para os outros, porque nós estamos envelhecendo, nós estamos morrendo. Eu não tenho mais a energia de 40 anos, eu não tenho mais a energia dos 50 anos, eu estou quase chegando aos 60. Aí, algum engraçadinho, se o Átila estiver por aqui, talvez ia falar assim, só isso? Mas não é não. Isso tudo, nem parece que tenha tudo isso. Mas nós estamos indo. Então a igreja precisa de guias que sejam capazes de preparar outros para que possam pegar o bastão e continuar a corrida. Olha o que nos ensina a palavra de Deus, um texto maravilhoso, o apóstolo Paulo falando com Timóteo, um filho na fé. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Nós precisamos escolher os guias na igreja, precisam escolher homens que sejam fiéis e que sejam idôneos, idoneidade moral, idoneidade em todos os aspectos, e instruí-los, e aquilo que nós ouvimos de alguém, nós precisamos instruir outros, para que esses outros sejam capazes de passar para outros. A igreja de Deus precisa de guias que sejam capazes de preparar outros guias. Nós não podemos concentrar, nós não queremos homens concentradores, nós não queremos mulheres concentradoras que guardam em si, que avocam para si toda a responsabilidade e todo o trabalho. Precisamos de homens e mulheres que compartilhem, que ensinem outros, guias que amam. Jesus, conversando com Pedro no final do evangelho que João narrou, o evangelho de Jesus Cristo, me chama muito a atenção. E Jesus pergunta a Pedro várias vezes, Pedro, você me ama? Aí Pedro assim, eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama? Por quê? Por que será que Jesus quis tratar tão profundo com o seu discípulo? Por que será que Jesus quis ir tão além com Pedro? Porque, na verdade, para servir o povo de Deus, nós precisamos amar. Amar. Guias que amam, e amor não é sentimento, amor não é palavra, amor é ação, amor é compromisso, amor é atitude. Quando eu entendi, em 1986, que eu amava a Ieda, imediatamente, com os recursos mais escassos do mundo que eu tinha, o mínimo recurso possível, eu decidi materializar o meu amor, eu me casei, porque quem ama, age, amor é atitude, amor não é palavra, amor não é sentimento apenas, amor é ação, e a igreja precisa de guias que amam a igreja, homens e mulheres que estejam dispostos a dar a vida pelos irmãos, homens e mulheres que usam as casas em favor dos irmãos, homens e mulheres que usam os carros em favor dos irmãos, homens e mulheres que não façam política, como infelizmente esse ano nós vamos ter muita politicagem no país na busca do seu voto,
para assumir aí algum cargo público. Só que na igreja de Deus é diferente para a glória dele. O quesito principal que você e eu, que nós devemos buscar para ordenarmos guias na igreja, o primeiro quesito na vida daquele homem e daquela mulher é que sejam alguém que amam o Senhor e que amem o povo dele. Guias que realmente saibam amar, que tenham o coração de Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Faz-se desnecessário explicar o que o Senhor Jesus nos ensina aí. Jesus é o mestre de exemplo de todas as coisas. E ele não veio aqui para ser servido. Um dos grandes problemas de homens que assumem trabalho de igreja, um dos grandes problemas de mulheres que assumem o trabalho de igreja, é que às vezes querem ser servidos, querem ter a primazia, querem ter sempre o melhor. Mas Jesus quebra esse paradigma essencialmente humano e desnecessário. Jesus quebra esse padrão quando ele ensina pelo exemplo que ele não veio para ser servido, ele não veio para ter a primazia. Infelizmente, como às vezes acontece em alguns grupos, a mesa do pastor, um lugar separado para os pastores, isso na verdade não existe. Somos iguais, somos discípulos e discípulas de Jesus, somos irmãos, amamos uns aos outros, defendemos uns aos outros. E Jesus nos ensinou aí com o comportamento e com a vida dele. É preciso que os guias servos não queiram posições elevadas no reino de Deus. A posição elevada é de Jesus, nós somos servos. O tempo não vai permitir, se você quiser e vale a pena dedicar uns minutos da sua vida aí, pega João capítulo 13 durante essa semana e veja o exemplo de Jesus. O contexto ali de pés imundos, de pés sujos, e eles se entreolhavam em quem iria limpar os pés. E você vai ver lá no texto sagrado, quem fez aquele serviço sem nenhum mérito, aquele serviço de limpar os pés dos outros. Agora nós vamos concluir, e eu quero te pedir que você preste atenção no que Jesus ensina no texto lido. A mulher de Zebedeu, alguns estudiosos falam que aqueles dois, o Tiago e João, ela até acreditou que teria ali um certo privilégio. Alguns estudiosos dizem que eram primos de Jesus. E ela chega e pede um privilégio para os dois filhinhos dela. Ela pede, assim como toda mãe, as mães querem sempre o melhor para os filhos, ela pede que no reino constituído, o reino futuro, que estaria por vir, o reino de Jesus, ele iniciou depois que o Senhor morreu, ressuscitou, e você sabe disso. Mas no reino futuro, o reino que estava por vir, ela pede ali um lugar de destaque para os seus filhos. E o Senhor começa a ensinar, o Senhor começa a trabalhar o coração ali dos discípulos, assim como Ele precisa trabalhar o seu coração e o meu coração todos os dias. Então Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Eles estavam concordando. Pelo texto bíblico, nós podemos tirar claramente que eles estavam concordando com o pedido da mãe. Mas Jesus responde: vocês não sabem o que estão pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E você sabe o cálice que Jesus bebeu. E você sabe que o Senhor até chegou a pedir para passar o cálice, mas depois não seja como eu quero, e sim conforme a vontade do Pai. E aí eles responderam que podiam. Responderam os dois lá: podemos. Então lhes disse Jesus: bebereis o meu cálice. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. Foi decapitado ao fio da espada. Podemos, eles disseram. Então Jesus falou: bebereis o meu cálice.
mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Eu sei que você pode ter inúmeros entendimentos a respeito desse texto. Eu sei que você pode tirar inúmeras aplicações para a sua vida. Mas a principal que eu quero tirar é que Jesus, sendo Deus, Jesus sendo o Senhor, Ele reconhece a superioridade do Pai. Ele reconhece a grandeza de Deus. Ele reconhece que Deus é quem faz todas as coisas, embora Ele é Deus. Mas ali, Jesus não concede privilégios. Eu queria concluir que a igreja precisa de guias que não estejam dispostos a buscar privilégios para si e que também não estejam dispostos a oferecer privilégios para aqueles que sejam ou que talvez almejam ser mais chegados e mais próximos dos próprios guias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude. O papel da igreja nessa visão, qual que é o papel? O papel da igreja é submeter aos guias.